Êxodo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. 2. Pork, se recusares, deixá-los ir, e ainda os retiveres. 3. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas. Haverá uma pestilência muito grave. 4. Mas o Senhor fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, e não morrerá nada de tudo que pertence aos filhos de Israel. 5. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. 6. Fez, pois, o Senhor isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém do gado dos filhos de Israel, não morreu nenhum. 7. E Faraó mandou ver, e eis que do gado dos israelitas não morrera sequer um. Mas o coração de Faraó se obstinou, e não deixou ir o povo. 8. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai mancheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. 9. E ela se tornará em pó fino sobre toda a terra do Egito. E haverá tumores que arrebentarão em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. 10. E eles tomaram cinza do forno, e apresentaram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu, e ela se tomou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e no gado. 11. Os magos não podiam manter-se diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos, e em todos os egípcios. 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. 13. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. 14. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. 15. Agora por pouco, teria eu estendido a mão e ferido a ti, e ao teu povo com pestilência, e tu terias sido destruído da terra. 16. Mas, na verdade, para isso te he mantido com vida, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 17. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, não o deixando ir? 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva tão grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado, e tudo que tens no campo, porque sobre todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, cairá a saraiva, e morrerão. 20. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. 21. Mas aquele que não se importava com a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. 22. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que caia saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e saraiva, e fogo desceu à terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. 24. Havia, pois, saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave, qual nunca houvera em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. 25. E a saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. 26. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não houve saraiva. 27. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. 28. Orai ao Senhor, pois já bastam estes trovões da parte de Deus, e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não permanecereis mais aqui. 29. Respondeu-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. 31. Ora, Orlina e a cevada foram danificadas, porque a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. 32. Mas não foram danificados o trigo e a espelta, porque não estavam crescidos. 33. Saiu, pois, Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor. E cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. 34. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar, e endureceu seu coração, ele e os seus servos. 35. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Êxodo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração, e o coração de seus servos,
para manifestar estes meus sinais no meio deles. 2 E para que contes aos teus filhos, e aos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais, que eu sou o Senhor. 3 Foram, pois, Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. 4 Mas se tu recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus termos. 5 E eles cobrirão a face da terra, de sorte que não se poderá ver a terra, e comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. 6 E encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram na terra, até o dia de hoje. E virou-se, e saiu da presença de Faraó. 7 Então os servos de Faraó lhe disseram: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Porventura não sabes ainda que o Egito está destruído? 8 Pelo que Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor o vosso Deus. Mas quais são os que hão de ir? 9 Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos, e com o nosso gado havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. 10 Replicou-lhes Faraó: Seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. 11 Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. 12 Então disse o Senhor a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham eles sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. 13 Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E, quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. 14 Subiram, pois, os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e pousaram sobre todos os seus termos. Tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá. 15 Pois cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara saraiva. Nada verde ficou, nem de árvore nem de erva do campo, por toda a terra do Egito. 16 Então, Faraó mandou apressadamente chamar Moisés e Arão, e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus, e contra vós. 17 Agora, pois, perdoai-me, peço-vos somente esta vez o meu pecado, e orai ao Senhor vosso Deus, que tire de mim mais esta morte. 18 Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, e orou ao Senhor. 19 Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos, e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. 20 O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. 21 Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. 22 Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas, em toda a terra do Egito, por 3 dias. 23 Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel, havia luz nas suas habitações. 24 Então mandou Faraó chamar Moisés, e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. 25 Moisés, porém, disse: Tu também nos tens de dar nas mãos sacrifícios e holocaustos, para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. 26 E também, o nosso gado, há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. 27 O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. 28 Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que me vires o rosto morrerás. 29 Respondeu Moisés: Disseste bem, eu nunca mais verei o teu rosto.